Durante a intensa corrida espacial da década de 1960, entre os Estados Unidos e a União Soviética, os dois países buscavam não apenas dominar o espaço, mas também explorar as profundezas do nosso planeta. Essa ambição levou à criação do poço mais profundo já perfurado na Terra, localizado na Rússia, o Poço Superprofundo de Kola. Ele detém o título de perfuração mais profunda do mundo, com uma profundidade que supera tanto a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, quanto a altura do Monte Everest. Número 1. O Poço Superprofundo de Kola, a maior perfuração já feita pelo ser humano. O Poço Superprofundo de Kola atinge aproximadamente 12.262 metros abaixo da superfície terrestre. Para efeito de comparação, essa profundidade supera a altura combinada do Monte Everest e do Monte Fuji. É também mais profundo que o ponto mais baixo da Fossa das Marianas, que chega a 11.034 metros abaixo do nível do mar, no Oceano Pacífico. Essa escavação soviética revelou descobertas inesperadas, como a ausência da descontinuidade de Conrad, a transição entre o granito e o basalto, onde os cientistas esperavam encontrá-la. Outros achados incluem a presença de água líquida em profundidades surpreendentes e fósseis microscópicos de organismos marinhos unicelulares datados de até 2 bilhões de anos. Número 2. Terremoto devastador em Tepã, Turquia. A força da natureza em ação. Após um terremoto de grande magnitude em Tepã, na Turquia, imagens de drones mostraram cenas impressionantes de destruição. Fissuras profundas rasgaram campos, estradas, riachos e colinas, deixando um rastro de devastação. Perto de Tevekeli Karmas, uma cicatriz árida e rachada se estendia por mais de 1,6 quilômetros. Um abismo com mais de 40 metros de profundidade e 270 metros de largura cortava montes e planícies até onde a vista alcançava. A vila de Tepez foi literalmente dividida ao meio. Imagens aéreas revelaram rachaduras que atravessavam pomares e arrancavam árvores de 30 metros de altura. Rochas gigantes desabaram sobre vias e rodovias. Com mais de 22 mil mortes, esse foi o terremoto mais mortal da região em 20 anos, destruindo cerca de 340 mil construções e mudando para sempre inúmeras vidas. Número 3. A maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Chuquicamata, Chile. Situada no árido deserto do Atacama, no norte do Chile, a região é escassamente povoada, mas riquíssima em minerais como cobre, ouro, prata e outros metais industriais. Entre as minas mais notáveis está a Chuquicamata, que abriga a maior mina de cobre a céu aberto do planeta e a segunda mais profunda do mundo nesse tipo de mineração. Em operação desde 1910, a escavação atinge mais de 1.000 metros de profundidade, com cerca de 3.000 metros de largura e 5.000 metros de extensão. A mineração de cobre tem papel histórico na região, usada por povos indígenas para criar ferramentas e armas. A mina está sendo convertida para operação subterrânea. Estima-se que ainda haja 1.760 bilhões de toneladas em reservas de cobre e molibdênio. A produção anual esperada é de 366 mil toneladas de cobre e 18 mil toneladas de molibdênio refinado. A fase de construção deve empregar aproximadamente 7.500 pessoas. Número 4. O terremoto de Gujará, Índia, uma das maiores tragédias sísmicas do país. O terremoto devastador de Gujará, também conhecido como o terremoto de Bhuj, ocorreu no dia 26 de janeiro de 2001 e foi um dos mais intensos da história da Índia. Ele atingiu magnitude 7,6 na escala de momento e teve profundidade de 17,4 quilômetros. O impacto foi tão severo que atingiu intensidade máxima 10 na escala de intensidade de Mercalli. Estima-se que entre 13.800 e 20.000 pessoas tenham morrido, incluindo 18 no sudeste do Paquistão, e cerca de 167 mil ficaram feridas. No total, aproximadamente 340 mil edifícios foram destruídos. Apesar de Gujará estar distante do limite entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia, ele foi afetado pela colisão dessas massas. A região possui uma história geológica complexa, com falhas de rift pré-existentes que foram reativadas, além da formação de novas falhas de empurrão de baixo ângulo, contribuindo para a criação de cadeias montanhosas na região central do estado. Número 5. O assustador sumidouro de Bayou Corne, Estados Unidos.
Na pequena cidade de Bayou Corne, na Louisiana, um fenômeno impressionante chocou a população em 3 de agosto de 2012. Um sumidouro colossal surgiu de repente. Tudo começou com uma descarga significativa de gás diesel vinda do subsolo. Poucas horas depois, o chão se abriu e engoliu parte da floresta ao redor. O abismo alcançou cerca de 99 metros de diâmetro e centenas de metros de profundidade, tragando árvores de até 30 metros de altura. Ele também sugou a água dos pântanos vizinhos e liberou gás metano vindo de profundidades superiores a 300 metros. Mais de um ano depois, o sumidouro já havia se expandido para aproximadamente 40 mil metros quadrados, o equivalente a quase 20 campos de futebol. Lentamente, ele continuava a engolir partes da floresta e ameaçava uma barreira de terra construída para conter suas águas carregadas de petróleo. Número 6. Colapso de edifício em Gramado, Brasil. Tragédia evitada a tempo. Na charmosa cidade de Gramado, um destino turístico querido no estado do Rio Grande do Sul, ocorreu um evento preocupante que abalou a comunidade local. O solo da cidade começou a apresentar rachaduras visíveis, um indício claro de que algo estava prestes a acontecer. Autoridades e serviços de emergência agiram rapidamente para investigar a situação e proteger os moradores. O colapso aconteceu no bairro Três Pinheiros, mas, felizmente, o edifício afetado já havia sido evacuado 4 dias antes, graças a alertas emitidos após a identificação das fissuras. O prédio, chamado Ana Carolina, tinha 4 andares e apresentava rachaduras causadas pelo acúmulo de água das fortes chuvas que atingiram o município. Por causa da ação preventiva das autoridades, não houve feridos, mesmo com o desabamento. Número 7. O Grande Buraco de Kimberley, África do Sul. A maior mina de diamantes a céu aberto. Kimberley, na África do Sul, é lar de uma das maiores e mais conhecidas minas de diamantes do mundo, o famoso Grande Buraco. Essa enorme escavação, descoberta em 1871, desempenhou um papel fundamental na história da mineração de diamantes global. A mina produziu cerca de 15 milhões de quilates de diamantes até seu encerramento em agosto de 1914. A escavação alcança impressionantes 215 metros de profundidade, cobre uma área de 170 mil metros quadrados e chegou a atingir 1.097 metros de profundidade total ao longo do tempo, resultando na extração de aproximadamente 3 toneladas de diamantes. A descoberta deu início à Grande Corrida dos Diamantes e levou à fundação de 2 grandes companhias mineradoras, De Beers e Kimberley Mines, que mais tarde se fundiram na famosa De Beers Consolidated Mines Limited, uma das empresas mais reconhecidas no setor mundial de diamantes. Número 8. A fissura gigante em Rotorua, Nova Zelândia, um abismo inesperado em uma fazenda. Durante uma manhã escura na zona rural de Rotorua, na Nova Zelândia, um trabalhador rural chamado Gabriel Faul escapou por pouco de um desastre. Enquanto andava de bicicleta em sua fazenda leiteira, localizada a cerca de 16 quilômetros de Rotorua, ele quase caiu dentro de uma fissura enorme recém-aberta no chão. O abismo se estendia por cerca de 150 metros de comprimento, com até 20 metros de largura e quase a mesma profundidade. Essa fissura coincidiu com um fim de semana de chuvas recordes na região, que é famosa por sua atividade geotérmica. Entre 10 e 11 horas da manhã, a precipitação ultrapassou 51 milímetros em apenas uma hora, provocando inundações severas na área de Ngongotarra. A situação foi tão crítica que o prefeito precisou declarar estado de emergência. Número 9. O Buraco do Dragão, o mais profundo buraco azul do mundo. Localizado entre as Ilhas Paracel, o chamado Buraco do Dragão, também conhecido como Jungle Blue Hole, detém o título de buraco azul mais profundo já conhecido no planeta. Essa impressionante formação natural atinge 300 metros de profundidade e está situada a cerca de 9 quilômetros ao norte da ilha de Drummond. Visto de cima, esse tipo de buraco apresenta uma coloração azul profunda que lhe dá o nome. Pescadores locais chamam o Buraco do Dragão de Olho do Mar da China Meridional. Segundo uma antiga lenda, é ali que o Rei Macaco, personagem da clássica novela chinesa Jornada ao Oeste, teria descoberto seu bastão dourado. Mas como exatamente se formam esses buracos azuis? Em muitos casos, eles surgem com o derretimento de estruturas de gelo que deixam poços profundos no solo.
Em outros, mudanças tectônicas no fundo do oceano provocam o acúmulo de areia e detritos, dando origem a essas cavidades enigmáticas. Número 10. Vale de Alfagja, Islândia. O ponto exato onde dois continentes se afastam. O Vale de Alfagja, localizado na Islândia, é um dos lugares mais impressionantes e cientificamente relevantes do planeta. Ele representa uma fronteira geológica visível entre duas grandes placas tectônicas, a placa da América do Norte e a placa da Eurásia. Essas duas massas de terra estão se afastando constantemente, em um ritmo médio de 2,5 centímetros por ano, criando rachaduras, fissuras e vales ao longo de uma imensa região. Essa separação contínua resulta na formação de novas áreas da crosta terrestre, conforme o magma do interior da Terra sobe para preencher o espaço deixado pelas placas em movimento. O Vale de Alfagja é uma dessas áreas onde a expansão da crosta pode ser observada em tempo real. Cientistas do mundo todo estudam o local com frequência para entender melhor os processos tectônicos, os terremotos e a atividade vulcânica. Além disso, o vale se tornou uma atração turística muito procurada, não apenas por seu valor científico, mas também pela experiência única que proporciona. É possível caminhar literalmente entre os dois continentes em uma trilha acessível dentro do Parque Nacional de Thingvellir. De um lado, você está na América do Norte, do outro, na Eurásia. Esse fenômeno geológico, além de impressionante visualmente, é também um lembrete da força constante e silenciosa que a Terra exerce em sua própria transformação. E sim, é um lugar onde você pode tirar uma foto incrível e dizer que esteve entre dois mundos. Número 11. O Poço de Berkeley, Estados Unidos. Um lago tóxico onde a história encontra a tragédia ambiental. O Poço de Berkeley, situado na cidade de Butte, no estado de Montana, é uma das maiores minas de cobre a céu aberto da história dos Estados Unidos. Sua importância econômica foi imensa, especialmente porque o cobre extraído dali teve papel fundamental na eletrificação do país durante os séculos XIX e XX. No entanto, quando a mineração cessou, o local se transformou em um dos corpos d'água mais tóxicos e perigosos do mundo. Atualmente, o poço está preenchido com mais de 40 bilhões de litros de água altamente ácida, contaminada por metais pesados como cobre, ferro e arsênio. Essa água assume diferentes colorações, variando do vermelho, próximo à superfície, até tons intensos de verde-limão nas profundezas, devido à alta concentração de cobre dissolvido. Com aproximadamente 2.134 metros de comprimento, 1.707 metros de largura e uma profundidade de 488 metros, o Poço de Berkeley é tão vasto que pode ser visto em imagens de satélite. Apesar da sua toxicidade extrema, formas de vida surpreendentes conseguiram se adaptar a esse ambiente hostil. Micro-organismos únicos, incluindo algumas espécies de fungos e bactérias, vivem ali e são estudados por cientistas em busca de avanços em biotecnologia e medicina. Hoje, o poço é uma atração turística controlada. Visitantes podem pagar para vê-lo de perto a partir de plataformas seguras. Uma visão ao mesmo tempo fascinante e alarmante de como a atividade humana pode transformar drasticamente a paisagem natural. Número 12. A Fenda Misteriosa de Wyoming, Estados Unidos. Um abismo silencioso no coração do interior americano. Nas vastas paisagens do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, um fenômeno geológico chamou a atenção de moradores e especialistas. Um caçador local tropeçou em uma pequena rachadura no solo durante uma de suas caminhadas. E em poucas semanas, aquela fissura se transformou em uma abertura imensa, com aproximadamente 685 metros de comprimento e 45 metros de largura. Essa transformação repentina causou espanto entre os residentes da região e gerou debates sobre as possíveis causas. Após análises geológicas, chegou-se à conclusão de que a fenda foi provavelmente causada por um deslizamento de terra. A acumulação de água subterrânea teria enfraquecido a estabilidade do solo, resultando na ruptura. O mais curioso é que, mesmo tendo ocorrido durante uma primavera atipicamente úmida, não há provas conclusivas ligando diretamente o excesso de chuva ao evento. Além disso, a fenda não está localizada perto de zonas de extração de petróleo, nem há registros recentes de terremotos na área, o que normalmente explicaria esse tipo de colapso geológico. Número 13.
O sumidouro apocalíptico de Solikamsk, Rússia, quando o subsolo cede sob os nossos pés. Perto dos Montes Urais, na cidade russa de Solikamsk, um gigantesco sumidouro surgiu em uma área residencial, engolindo casas e aterrorizando a população local. A cratera, com entre 30 e 40 metros de largura, apareceu pouco tempo depois que uma mina de sal da região foi afetada por um processo de inundação. Esse evento catastrófico foi agravado por um forte terremoto que havia ocorrido na mesma região em 1994, e acredita-se que o sumidouro tenha sido causado por fluxos de gás subterrâneo altamente pressurizado, muitas vezes associados à mineração de sal. A mina envolvida, chamada Solikamsk 2, era responsável por produzir mais de 2 milhões de toneladas anuais de potássio, um fertilizante agrícola essencial. Como resposta emergencial, a empresa responsável, Uralkali, suspendeu a produção, evacuou a área afetada e orientou cerca de 1.300 trabalhadores a permanecerem em casa. Vale lembrar que a mesma mina já havia sofrido um colapso anterior, em janeiro de 1995, quando explosões de gás causaram danos significativos nas áreas vizinhas. Esse tipo de colapso serve como exemplo extremo dos riscos associados à exploração de recursos naturais em larga escala, especialmente quando o equilíbrio geológico da região é comprometido. Número 14, o Vale dos Moinhos, Itália. Um relicário verde tomado pela natureza. Aninhado em um desfiladeiro profundo próximo à cidade de Sorrento, na Itália, encontra-se o encantador Vallone dei Mulini, ou Vale dos Moinhos. Essa paisagem única foi formada entre 35.000 e 37.000 anos atrás, após uma erupção vulcânica de grandes proporções que remodelou completamente a geografia da região, criando ravinas e corredores naturais. Ao longo do tempo, esses vales foram preenchidos por escombros e moldados por cursos de água. As pessoas passaram a habitar a região e, por volta do século I, construíram moinhos movidos por força hidráulica para moer grãos. Esses moinhos funcionaram por séculos, mas foram abandonados gradualmente à medida que a produção de farinha migrou para outras áreas. Na década de 1940, os últimos moinhos ainda em funcionamento foram fechados definitivamente. Desde então, o vale foi completamente retomado pela natureza. Suas construções em ruínas agora estão cobertas por uma vegetação densa, criando um cenário de conto de fadas onde o tempo parece ter parado. Hoje, o Vale dos Moinhos é uma atração turística e um símbolo de como a natureza, com paciência e força, pode recuperar o espaço que lhe foi tirado. Número 15. Mina de diamantes de Avik, Canadá. Tesouros escondidos sob um lago congelado. Em uma das regiões mais remotas do Canadá, aproximadamente 300 quilômetros ao nordeste de Yellowknife, fica a mina de diamantes de Avik, conhecida por ser o local onde foi encontrado o maior diamante bruto da América do Norte, uma pedra de 552 quilates. Desde o início das operações, em janeiro de 2003, a mina tem produzido entre 6 e 7 milhões de quilates de diamantes por ano. Em 2013, esse número já havia chegado ao impressionante total de 84 milhões de quilates. O que torna essa mina tão singular é sua localização. Ela está situada diretamente sob um lago, o que exigiu a construção de enormes diques para impedir a entrada da água. O primeiro desses diques foi concluído em 2002 e precisou ser esvaziado e impermeabilizado em apenas 3 meses. Em 2006, um segundo dique menor foi finalizado. Em setembro de 2012, a Diavik iniciou sua transição de mina a céu aberto para uma mina subterrânea. Um processo complexo que exigiu ventilação, túneis, sistemas de bombeamento e mais de 20 quilômetros de corredores subterrâneos. Tudo isso em meio ao clima extremo do Ártico. Além do valor econômico, a mina representa um exemplo de engenharia extrema e de como a exploração de recursos em ambientes extremos exige inovação constante. Número 16. As fendas de Black Point, Califórnia, grietas milenares formadas por fogo e pressão. Nas margens do Lago Mono, no estado da Califórnia, encontram-se as chamadas fendas de Black Point, um verdadeiro testemunho do poder geológico que atua sob nossos pés. Essas fissuras dramáticas surgiram há cerca de 13 mil anos, quando um vulcão entrou em erupção sob a superfície do lago, gerando uma série de fraturas visíveis até hoje. Essas estruturas são compostas por camadas de tufo vulcânico, cinzas compactadas e sedimentos,
que se solidificaram ao longo dos milênios. O processo que deu origem a essas fendas envolveu reações químicas complexas, conhecidas como palagonitização, que fundiram os materiais em uma massa resistente, criando fendas quase verticais com até 15 metros de profundidade. A pressão contínua de baixo para cima acabou rompendo a crosta superior e o solo explodiu em diferentes pontos, abrindo corredores naturais. Em algumas partes, as fendas são largas o suficiente para que pessoas possam caminhar por dentro delas, experimentando uma verdadeira viagem ao interior da história geológica da Terra. Uma visita às fendas de Black Point é uma oportunidade rara de ver de perto como o passado vulcânico do nosso planeta deixou marcas profundas e permanentes, transformando o subsolo em um livro aberto de rochas e rupturas. Número 17. O sumidouro de Santa Maria Zacatepec, México, quando o chão se abre sem aviso. Na tranquila comunidade rural de Santa Maria Zacatepec, no México, um fenômeno repentino transformou a rotina dos moradores em pura tensão. Um pequeno buraco no chão, que inicialmente media apenas 4,5 metros de diâmetro, rapidamente evoluiu para um imenso sumidouro com mais de 122 metros de largura e uma profundidade de 45 metros. Esse crescimento impressionante aconteceu em poucos dias, assustando especialistas e chamando a atenção da mídia internacional. O sumidouro engoliu uma casa inteira, deixando apenas um cômodo e parte da parede externa em pé. No interior da cratera, redemoinhos de água podiam ser vistos girando continuamente, aumentando o aspecto assustador da cena. A família que residia no local foi evacuada a tempo, felizmente sem vítimas. Especialistas indicaram que o solo agrícola da região estava enfraquecido por décadas de uso intensivo e extração de água subterrânea, o que desestabilizou o subsolo e levou ao colapso repentino. O caso de Santa Maria Zacatepec é um alerta para muitas comunidades que enfrentam os efeitos colaterais da exploração excessiva dos recursos naturais. Mesmo em áreas que parecem estáveis, o risco geológico pode estar mais próximo do que imaginamos. Número 18. A fenda da Ilha Mackinac, Estados Unidos. Lendas e ciência entre rochas milenares. Na Ilha Mackinac, no estado de Michigan, existe uma formação rochosa enigmática conhecida como a Fenda da Ilha. Uma gigantesca rachadura esculpida lentamente pela ação da água ao longo de milhares de anos. Essa fenda, aberta em uma camada de calcário, não é resultado de terremotos ou colapsos súbitos, mas sim da erosão contínua de rochas mais frágeis por infiltrações de água. À medida que os minerais mais macios foram sendo dissolvidos, sobraram paredes de pedra calcária áspera e fragmentada, que hoje formam um corredor estreito e profundo. Por muito tempo, acreditava-se que a fenda não tinha fundo, o que alimentou inúmeras lendas e histórias misteriosas entre os habitantes locais. A mitologia da região conta que o Grande Espírito, ao ver os primeiros colonizadores chegarem, bateu o pé com raiva e criou a fenda. Há também histórias sobre um gigante aprisionado nas profundezas da terra e até sobre marinheiros que teriam desaparecido misteriosamente ali. Em 1949, um caso macabro chamou a atenção. O corpo do rico parisiense Robert Tellier foi encontrado flutuando dentro da fenda junto de uma mala encharcada. A investigação revelou um assassinato premeditado, que mais tarde inspirou o famoso diretor Alfred Hitchcock em seu clássico Um Corpo que Cai. Hoje, a fenda é uma atração turística popular e um ponto de interesse tanto para geólogos quanto para amantes de mistérios. Número 19. O colapso no Museu Nacional do Corvette, Estados Unidos. A tragédia que virou atração. Na madrugada de 12 de fevereiro de 2014, o chão do Museu Nacional do Corvette, no estado do Kentucky, cedeu de forma repentina e abriu um imenso buraco bem no meio do Skydome. A cúpula central do museu. O sumidouro engoliu 8 carros raríssimos, todos modelos históricos da Chevrolet Corvette, causando um choque nacional entre os entusiastas da marca. O museu, fundado em 1994, exibe modelos icônicos do famoso esportivo americano e é considerado um verdadeiro templo do automobilismo nos Estados Unidos. Com uma área de quase 6.000 metros quadrados e o emblemático domo amarelo visível da rodovia, o local atrai milhares de visitantes todos os anos. Felizmente, ninguém ficou ferido, já que o museu estava fechado no momento do incidente. As câmeras de segurança captaram toda a cena do colapso, e as imagens viralizaram na internet.
Uma investigação posterior revelou que infiltrações de água haviam erodido o solo por décadas, até que a estrutura cedeu. 2 anos depois, o museu transformou a tragédia em uma nova atração, uma exposição sobre o sumidouro e os carros resgatados, alguns restaurados, outros exibidos em seu estado de destruição. Uma lição de como um desastre pode se tornar um capítulo importante da história de um lugar. Número 20. A Fenda Colossal em Sonora, México, quando o solo se parte em silêncio. Em 15 de agosto de 2014, uma gigantesca fenda surgiu repentinamente em uma região rural de Sonora, no México. A rachadura, que se estendeu por mais de 1 quilômetro, chegou a atingir 5 metros de largura e até 8 metros de profundidade em alguns pontos, cortando campos agrícolas e interrompendo a movimentação na rodovia 26, uma das principais ligações entre Hermosillo e o litoral. A origem exata do fenômeno ainda gera debate entre especialistas. Uma das hipóteses mais fortes sugere que águas subterrâneas, após anos de fluxo constante, teriam erodido o solo por baixo, deixando-o oco e propenso ao colapso. Outros apontam para um terremoto recente ligado à falha de San Andrés, que pode ter contribuído para a instabilidade. Independentemente da causa, o surgimento súbito da fenda provocou medo e fascínio. O nosso planeta está cheio de buracos, fendas e formas que desafiam o nosso entendimento e nos lembram do quanto ainda temos a aprender sobre as forças da Terra. Qual desses lugares incríveis mais chamou sua atenção? Qual você gostaria de visitar pessoalmente? E aí, o que você achou dessas formações incríveis espalhadas pelo mundo? Cada buraco, fenda ou sumidouro conta uma história única sobre a força da natureza e os mistérios do nosso planeta. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!